Primeira aula de dinâmica. E como primeira aula de dinâmica, a gente estuda as leis de Newton. Antes da gente entrar no assunto das leis de Newton, eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês, na verdade, uma situação onde a gente consegue aplicar as leis de Newton. E a situação é a seguinte: imagina que você tem aqui um carro. Um carro indo a 60 km por hora na direção de um poste. E aí esse carro chega no poste e bate no poste. A 60 km por hora. E depois existe a situação após a colisão. O carro todo quebrado aqui. Tá bom? Essas três situações aqui. O carro indo na direção de um poste a 60 km por hora. O carro bate nesse poste. E depois após a colisão. Essas três situações. E aí eu pergunto para vocês: o que aconteceria com esse carro aqui se ele não tivesse uma força externa, que foi essa daqui, para parar ele? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é a aceleração do carro durante a colisão? Ou seja, no momento em que ele bate, ele está com uma aceleração, né? Está com uma velocidade. Quando ele bate aqui, vamos colocar que seja um tempo de 2 segundos. Esse tempo aqui da colisão, 2 segundos. Durante esse intervalo de tempo, 2 segundos, qual é a aceleração do carro nesse momento bem aqui? E qual é a força de impacto que ele está exercendo aqui? E uma terceira pergunta: a força de impacto na parede com o carro, como é que isso explica o dano causado no carro e o dano causado no poste? Essa força que o carro bate aqui, que a gente vai encontrar, como isso explica o dano causado no carro e o dano causado no poste? A gente vai responder essas três perguntas aqui no final dessa aula. Beleza? Agora, antes da gente iniciar para a parte teórica, eu queria mostrar algumas coisas para vocês sobre o conceito histórico, o desenvolvimento histórico dessa parte da dinâmica, dessa parte de leis de Newton e tudo mais. Tá? O desenvolvimento histórico disso daqui ele é bem interessante. Lá na época da Grécia Antiga, as pessoas já abordavam esse tipo de assunto. Os gregos, os filósofos daquela época, faziam uma abordagem, uma coisa mais teórica e filosófica sobre o que é força, o que é movimento, por que as coisas se movem. Era mais um porquê do que como, de maneira prática, entende?
Por que isso? Por que aquilo? Ficavam nessa. Era uma coisa mais filosófica. Aristóteles foi o primeiro que começou a gerar hipóteses sobre as coisas. E aí, uma das hipóteses dele era que as coisas tendiam a um lugar natural. Então, se uma bola estava suspensa no ar, na cabeça de Aristóteles, quer ver? Eu vou fazer aqui um desenho para vocês. Imagina aqui o chão. Se uma bolinha estava aqui em cima, ou uma fruta, vamos supor, estava na árvore, o lugar natural dela seria o chão. Por isso que ela cai. Se, por exemplo, a água, né? A água na cabeça de Aristóteles, ela era formada por composições semelhantes à do chão. Por isso que a água ficava também no chão. Ela procura, as coisas procuram o lugar natural delas. O fogo, por que o fogo subia? Porque o fogo era uma composição de partes sólidas com ar. Então, por isso que o fogo sempre ia para cima, porque era o lugar natural dele. Ele estava buscando o lugar natural dele. Essa era a ideia de Aristóteles. Aí veio uma coisa um pouco mais científica. Roger Bacon e Jean Buridan. Roger Bacon e Jean Buridan, eles, na Idade Média, eles começaram a exercer, a construir o conceito de impetus, ou seja, as coisas precisam de uma força, de um ímpeto para começarem a se mover ou para pararem. Algo assim. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, Nicolau Copérnico, por mais que ele tenha estudado os astros, luas, estrelas, planetas e tudo mais, mas ele começou a definir a descrição desses corpos celestes. E aí ele descreveu o movimento desses corpos celestes no céu. Com essa descrição, isso abriu caminho para que Galileu começasse a fazer experimentos baseados nele, nessas observações de Copérnico. Só que os experimentos de Galileu se limitaram mais à parte no chão. Como assim, Yuri? Galileu, ele fez muitos experimentos, construiu muitas máquinas. Galileu ele era mais um engenheiro do que um físico e matemático, porque ele gostava de fazer as coisas. Então, nessa de fazer as coisas, ele descobriu o conceito de inércia. E é uma coisa muito bacana, pessoal. Você, na época em que ele viveu, descobriu uma coisa dessa, porque é uma coisa meio que contraintuitiva. É muito mais a ideia de Aristóteles, de lugar natural. Por quê? Vamos supor, sei lá, imagina que eu pego, imagina você pegando uma coisa em cima de uma mesa e empurrando, joga essa coisa. Ela não para? Na explicação de Aristóteles, essa coisa para porque o lugar natural dela é parar. Então, quando você empurra ela, ela vai procurar o lugar natural dela, que é ficar parada. Galileu discordaria disso. Galileu descobriu que quando você joga uma chave, por exemplo, em cima de uma mesa, essa chave ela para por causa de outras forças. Mas se essas forças não atuassem sobre a mesa, Galileu fez uma hipótese de que essa chave iria continuamente deslizar infinitamente. Olha que ideia o cara chegou. E ele tá certo, tá? Ele tá certo. Num ambiente ideal, a chave iria percorrer a mesa enquanto houvesse mesa. Enquanto a mesa não parasse, a chave não ia parar. Olha que louco. Muito bacana os experimentos dele. O Hannes Kepler também era assistente não, estudou os astros junto com Nicolau Copérnico, né? E ele formulou algumas leis. A gente vai estudar isso daí mais para frente. As leis que Kepler descobriu serviram de base para que esse cara aqui formulasse as leis que a gente vai estudar, que são as 3 leis de Newton. Com base nas ideias de Galileu, Newton formalizou a lei da inércia. E a gente vai estudar qual é a lei da inércia.
Ele pegou todas essas leis, né, e ele escreveu um livro chamado Os Princípios da Filosofia Natural. Filosofia natural era o que chamava de física antigamente. Nesse livro ele explica em 1687, século 17, o movimento sobre forças, ou seja, os corpos que se movimentam sobre a atuação de forças. Em 1687, ele já estava estudando o que a gente vai estudar hoje em 2024. A segunda lei, Newton conseguiu deduzir a segunda lei dos trabalhos de Kepler, da movimentação dos corpos celestes e tudo mais. Se os corpos têm movimentos, têm velocidades, ele descobriu que eles estão se movimentando graças a forças. Que forças são essas? A força da gravidade. Foi isso que Newton descobriu com os trabalhos de Kepler. E a terceira lei, ela já existia. Já se existiu uma ideia ao longo da história da terceira lei de Newton, que é a ação-reação. Então, o Newton pegou e formalizou isso. A única coisa que ele fez. Só que depois, no século XVIII, XIX, esses homens aqui, que a gente, acredite em mim, esses caras aqui, eles são muito inteligentes. Muito mesmo. Eles fizeram avanços absurdos na física e na matemática em várias áreas. Lagrange, Laplace e Gauss, eles refinaram essa mecânica, essas leis, eles expandiram isso para várias situações. Maxwell começou a descobrir limites da atuação da lei de Newton. Como assim, Yuri? Ondas eletromagnéticas, elas percorrem a velocidade da luz. Então, no limite da velocidade da luz, ou seja, com acelerações absurdamente grandes, muito grandes, acelerações próximas à velocidade da luz, as leis de Newton começavam a ter distorções. Veio este homem, Albert Einstein, e aí ele fez algumas correções e encontrou limitações à atuação da lei de Newton. Então, as leis de Newton, elas têm um campo de atuação no muito pequeno, no mundo subatômico, e no muito grande, estrelas, galáxias, a lei de Newton começa a ter distorções, começa a dar resultados que não deveriam dar. As coisas começam a tender para o infinito e esse tipo de coisa. Agora, dentro de um contexto da nossa vida, tá vendo esses ambientes aqui? São muito parecidos com o nosso dia a dia. A gente empurrando uma coisa, a gente caindo, não precisa cair de paraquedas, mas a gente simplesmente tropeçando e caindo. Magnetismo, a gente empurrando as coisas, molas num carro, isso daqui, a nossa roupa estica, entende? Força elástica, força de arrasto, a força do vento, força de atrito. A gente só anda por causa da força de atrito. Dentro das limitações, sem esses extremos, o mundo muito pequeno e o mundo muito grande, rápido e distante, dentro do nosso mundo, e até um pouco assim da beirada desses outros mundos aqui, né, desses dois limites, da relatividade e da mecânica quântica, as leis de Newton explicam tudo. Tudo. Então, ela é uma lei a mecânica de Newton, as leis de Newton são uma coisa muito poderosa. Muito mesmo. E é válida para infinitas situações. Ela só encontra limites nos extremos, no muito grande e muito rápido, e no muito pequeno e muito rápido. Mas dentro desse limite aqui, ela é perfeita. Bom, vamos conhecer então, de fato, agora as leis de Newton. Essa questão que a gente vai responder no final dessa aula. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Ajustar aqui. Vamos lá. Primeira lei de Newton.
todo o corpo continuará em seu estado de repouso. Todo o corpo continuará em seu estado de repouso ou movimento. Uniforme, isso é importante. Em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças impressas sobre ele. Beleza? E isso daqui é a lei da inércia. É a inércia, né? Vamos colocar só a inércia. Que é a tendência do corpo em permanecer no seu estado atual. Tendência do corpo em permanecer no seu estado atual. Matematicamente falando, é o seguinte: eu tenho aqui um somatório de forças, várias forças, e isso é igual a zero. Para a aceleração igual a zero, então força é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, massa vezes zero, força é igual a zero. Entende? Se lembra que o corpo está em movimento uniforme, em linha reta. Movimento uniforme a gente já estudou. Movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Se não tem aceleração, então não tem força. Por isso que é a lei da inércia dá essa implicação aqui. Tá bom? Vamos para a segunda lei. Caramba. Segunda lei. A segunda lei de Newton diz o seguinte: a força que age sobre um corpo. Tá pegando aqui, tá? A força que age sobre um corpo é igual à taxa de variação da sua quantidade de movimento. De variação da sua quantidade de movimento. Em outras palavras, força é igual a massa vezes a aceleração. A força é uma quantidade vetorial e está no mesmo sentido que a velocidade. Isso é importante.
Vamos a algumas contas aqui, ó. Matematicamente falando, né? A aceleração não é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, que a gente já estudou. Aceitem essa definição aqui. A gente vai chegar nisso daqui depois, tá bom? Mas por hora só aceitem. Quantidade de movimento é dada por essa equação aqui. Isso daqui é quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento é dada por isso daqui. Se isso daqui varia, a variação da quantidade de movimento numa variação de tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade, variando no tempo. Velocidade variando no tempo não é a mesma coisa que velocidade variando no tempo, aceleração? Então a gente vai substituir, ó, isso nisso aqui. Então fica assim, delta P, variação da quantidade de movimento, no tempo é igual a massa vezes a aceleração. Só que massa vezes a aceleração é isso daqui, ó. Força é igual, a gente, pela definição, força que é sobre o corpo é igual a taxa de variação da sua quantidade de movimento. E isso não é a mesma coisa que isso aqui em cima? Portanto, força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Entendido? Força tem a mesma direção vetorial que a aceleração. Vamos agora à terceira lei. Terceira lei de Newton. A lei da ação-reação. Ação-reação. Para toda ação, há uma ação de igual intensidade. Para toda ação, há uma ação de igual intensidade e direção mas em sentido oposto. Oposto. Ou seja, se eu tenho uma força de F1 atuando em F2, eu vou ter uma força de mesma intensidade, só que atuando de F2 em F1 no sentido contrário. Entenderam? De novo, se eu tenho uma força com intensidade de direção de um corpo em outro, eu vou ter essa mesma força, só que no sentido contrário desse corpo atuando nesse. Pegaram a ideia? Bora alguns detalhes, tá bom? A gente tem alguns detalhes aqui, ó. Detalhes. Força é igual a massa vezes a aceleração.
Só existe uma força se existe uma aceleração. Quando existe uma aceleração? Quando existe uma variação de velocidade. Então, tudo que vocês virem variar a velocidade, existe uma aceleração, portanto, existe uma força. Por exemplo, você está sentado agora, provavelmente, na sua cadeira. Você está parado. Sua velocidade é 0. Só que quando você coloca a mão na mesa e se levanta, você passa a ter uma velocidade. Você estava de 0 e você passa a ter uma velocidade. Essa variação de velocidade de 0 a alguma coisa gera uma aceleração. E essa aceleração gera uma força. Por isso que você faz força para se levantar. Por causa disso daqui. Beleza? Força resultante. A força resultante é o somatório de todas as forças atuando sobre um corpo. Como assim, Yuri? F1, F2, F3 e assim vai. Por exemplo, você está sentado na cadeira agora. Por mais que você não tenha uma força, a força resultante nesse momento está sendo exercida sobre você sentado na cadeira é da gravidade. Só que por que você não cai no chão? Por causa da cadeira. A cadeira levanta você e a gravidade empurra você. E aí você fica num estado de equilíbrio. Só que a partir do momento em que você gera uma variação de velocidade para cima, para se levantar, você gera uma aceleração e você gera uma força contrária à força da gravidade. A força resultante já não é mais a da gravidade que mantém você sentado. A força resultante é a força que você está exercendo na sua perna, no seu braço, para se levantar da cadeira. Pegou a ideia? Simples assim. Eu estou colocando uma situação bem simples para você ver que isso é dia a dia, entende? Isso é prática, isso é comum. Isso faz mais parte da nossa vida do que você imagina. Esse aqui é o exemplo. Então, força resultante, apesar de ter uma força da gravidade, apesar de ter N forças atuando sobre o nosso corpo, força resultante é a força que decide para onde vai o movimento da coisa. Tá bom? A força resultante nesse nosso caso da cadeira aqui é para cima e a gravidade é para baixo. Um outro exemplo de força resultante é de um plano inclinado, que a gente vai estudar. Imagina aqui. Tem uma caixa aqui. A força que está atuando sobre ela aqui é a gravidade, não é? Qual é o natural desse negócio aqui? Deslizar. Só que o que oferece resistência para ele deslizar? Uma tal de força de atrito. A gente vai chamar de FAT. Só que quanto mais você empurrar, inclinar esse plano aqui, tá vendo? A força de atrito está segurando a caixinha. Só que agora você inclinou de tal maneira que a caixinha vai começar a cair. Quando a caixinha começar a cair, o atrito não vai deixar de existir. Ele continua aqui. Existe uma força de atrito aqui, ó. Só que a força resultante vai ser para baixo. Entende? Então, o somatório da força resultante total desse sistema vai ser essa força aqui, a força aplicada, vamos chamar assim, né? Menos a força de atrito. A força total desse sistema é essa daqui menos essa daqui. É quem vai ditar as regras desse sistema. Pegou a ideia? Então, força resultante é o somatório de todas as forças atuando sobre o corpo.
Mas essa força resultante, como eu disse aqui para vocês, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Então, a direção dessa força resultante é que a gente vai definir aqui nessa equação. Para onde essa força resultante está apontando? A gente vai descobrir que vai ser para cá. Tá bom? Então, esses são detalhes que a gente pode prever com a lei de Newton. Agora, vamos responder aquela situação lá do início. Você lembra daquela situação do carro? Bora responder aquilo ali. Eu acho que a gente consegue responder ela bem aqui. Eu acho que dá para responder bem aqui. Naquela situação lá do carro, eu perguntei para vocês, né? O que aconteceria com o carro se não houvesse uma força atuando sobre ele? Eu acho até que a gente vai... Na verdade, a gente vai responder aqui. Vamos responder aqui, aproveitar o desenho. Tá vendo a situação do carro aqui? Se não houvesse um poste e essa pessoa não estivesse dormindo, o que aconteceria com o carro? E ele estivesse numa linha reta. Numa situação ideal, o carro iria correr até acabar a gasolina. Mas imagina que tem uma gasolina infinita dentro desse tanque. Então ele ia correr, e ia ficar eternamente até 60 km, até a pessoa acordar. Entende? Ou seja, aqui a gente vê o princípio da inércia. Tá? O princípio da inércia, numa situação hipotética e ideal, é isso, pessoal. Os corpos tendem a ficar em movimento ou a ficar parados, que nem está nessa situação aqui, enquanto alguma coisa, alguma força externa não mudar a direção deles. Essa é a tendência das coisas nesse mundo. Ou ficar em movimento, ou ficar em repouso, a menos que uma força externa atue sobre eles. Então, a resposta dessa primeira aqui, o carro permaneceria na inércia, se movimentando, até parar, indefinidamente. Vamos colocar aqui a lei da inércia. Nessa situação aqui, existe uma variação de velocidade. Ele não estava a 60 km por hora. E aí ele não para. Ele é obrigado a parar bruscamente porque existe um poste empurrando ele nessa direção aqui. Como houve variação de velocidade, ele estava a 60 e 2 segundos depois ele foi para 0 km por hora, houve uma variação de velocidade. Tá bom? Houve uma variação de velocidade aqui. Em 2 segundos. Se variou a velocidade, existe uma aceleração. O carro, ele tem uma massa. Ele tem um peso. Se existe aceleração, existe uma força atuando nessa situação aqui. Bora descobrir essa conta? A aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV aqui é a velocidade final, que é zero, menos 60 km por hora em 2 segundos. A gente tem que mudar, tá? Essa unidade de medida aqui. Vou colocar aqui nesse cantinho. Aqui, ó. 60 km por hora. A gente tem que dividir por 3,6. Isso daqui vai dar 16,67 metros por segundo. O tempo já está em segundo. Então, vamos só usar aqui. 0 menos 16,67 dividido por 2. Essa aceleração vai ser igual a menos, tá vendo aqui, ó? Menos 8,34 metros por segundo ao quadrado.
Essa é a aceleração nessa situação. Agora, qual é a força que está atuando nisso daqui? A força é só jogar ali na equação. Bora descer aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração. A gente já tem aceleração. Vamos supor que o peso do carro é 1 tonelada, 1.000 quilos. A força vai ser igual a 1.000, vezes menos 8,34 metros por segundo ao quadrado. Vai gerar para a gente uma força de negativa, menos 8.300 430. 8.000? Não, tá certo. 8.340 newtons. 1, 2, 3. 8.340 newtons. E aí, o que a gente pode concluir com isso aqui? O que vocês acham que a gente consegue concluir com isso? Deixa só eu rever um cálculo aqui. 1, 2, 3. O que a gente consegue entender aqui? Vocês estão vendo isso daqui? E isso daqui? Isso daqui, pessoal, tá negativo e tá certo. Por quê? É uma força negativa. Por que é uma força negativa? A gente está considerando a aceleração dele. E a aceleração dele deu negativa em 2 segundos porque ele desacelerou. A aceleração negativa implica em desaceleração. Então, em 2 segundos, ele desacelerou tudo isso daqui. É muita coisa, tá? Que foi o suficiente para gerar nele essa força bem aqui. Olha uma curiosidade. Vamos imaginar que uma pessoa tem 70 quilos. O peso dessa pessoa é massa vezes a gravidade. O peso, 70 vezes 9,8. Bora fazer essa conta aqui. 70 vezes 9,8 vai dar 686 newtons. 686 newtons. Se a gente pegar essa força bem aqui, 8.340, e dividir por isso daqui, 686, a gente vai ter aproximadamente 12 vezes. Ou seja, essa força aqui de impacto é 12 vezes maior do que o peso da pessoa. Então você percebe como uma batida é terrivelmente impactante. Imagina que existe uma pessoa de 70 quilos aqui dentro, ela vai sentir uma força 12 vezes maior do que o peso dela. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então você consegue perceber que com as leis de Newton... Ah, sim, faltou a última pergunta, né? Você vê que ambos ficaram destruídos, tanto o carro quanto o poste. Por quê? O carro exerceu o impacto no poste e o poste devolveu a ele uma força de impacto de mesma intensidade, mas no sentido contrário. Por isso acontece isso daqui, ó. Esse para-ação-reação. Beleza? Ao mesmo tempo em que um carro chega com essa força no poste, o poste devolve para ele essa força também.
as 3 leis de Newton em uma situação que é muito comum do nosso dia a dia, né? Uma situação que a gente vê no jornal, vê na televisão, o carro a tantos quilômetros por hora bate numa parede, sobe numa barricada, entra numa loja. A situação vale para qualquer coisa, mas isso aqui é válido para qualquer situação. Seja um poste, um muro, uma pessoa, seja qualquer coisa, existe uma inércia do carro se movendo. Por exemplo, uma inércia agora na pessoa. Quando o carro está em movimento, a pessoa está em movimento junto com o carro. Quando o carro bate, o que acontece com a pessoa que está lá dentro? A tendência dela é continuar se movimentando. Por isso existe o airbag dentro do carro. Porque o airbag serve para parar o movimento da pessoa. A pessoa está a 60 km por hora. Ela vai continuar se movendo independente do carro a 60 km por hora. Por isso o cinto de segurança. Então, a inércia do corpo dela é permanecer em movimento. Ela não permanece em movimento porque existem forças contrárias. O cinto, o airbag e o poste, que impedem ela de continuar em movimento. Viu na prática as leis de Newton? E é assim. A gente vai fazer mais exercícios e você vai perceber que a gente precisa analisar situação a situação. Por exemplo, a gente analisou o carro. Mas se eu quisesse analisar o poste, qual é a aceleração do poste? Qual é a inércia do poste? Qual é a força que o poste exerce no carro? A pessoa dentro do carro tem uma velocidade. Qual é a quantidade de movimento da pessoa? Qual é a desaceleração da pessoa? Aí eu teria que usar não mais o peso do carro, mas o peso da pessoa. Entende? Você percebe? Eu considerei isso daqui considerando todo só um conjunto só. Entende? Mas a pessoa aqui dentro, ela tem um peso, tem uma aceleração, tem uma força de impacto. Então, a gente vai analisar situação a situação. Mas, basicamente, essa aqui é a estrutura. Lei da inércia, segunda lei e a terceira lei. Ação-reação. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.